iniciar, então. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelas mães presentes, né, encarnadas e desencarnadas, né, as duas. Para as mães de vocês também, tá, que estão em casa. Eu vou iniciar com a leitura de harmonização. É o item 65 do livro Ponte Viva. Não te enganes. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas envoltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Vamos então agora agradecer a Deus Pai, esse Pai misericordioso, maravilhoso, a Maria, nossa mãe, que também comemoramos hoje, dia dela, Jesus, nosso modelo, nosso mestre. Agradecer por podermos estar aqui hoje, pela oportunidade de podermos escutar mais alguma coisinha que nos ajude na nossa caminhada, na nossa evolução. E a nossa irmã Mônica, com muito carinho,
preparou aqui para nós hoje. Obrigada, Pai, que ela seja inspirada e que nós possamos estar aqui abertos a essa mensagem de hoje. Graças a Deus. Bom dia, gente. Como não tem acaso, a leitura de harmonização está toda alinhada com o que a gente vai conversar hoje. Diria que é um bom resumo do que a gente vai conversar hoje, né? Da bondade de Deus, do exemplo do Mestre, do que a gente realmente deve fazer, né? Então vamos lá. Então, só para a gente pensar, né, que o tema hoje é Maria. Eu fiquei pensando, João e Maria, né? Maria de Nazaré e João Evangelista. E, então, o que realmente faz alguém ser família, né? Essa palavra família. Seria apenas a convivência material? Ou existem laços que atravessam o tempo, as existências e a própria morte? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essas reflexões, né? Vamos estar refletindo sobre essas questões. Então, aí a gente começa no livro Boa Nova, a psicografia de Chico, a mensagem é de Humberto de Campos. O capítulo 30 nos traz Maria. E aí a gente começa, qual é esse grande link, né, para essas perguntas todas que a gente acabou de fazer, né? O que realmente faz a família? É só a parte material? Então a gente tem um link muito grande com o que aconteceu no Calvário, né? E a gente traz parte do texto do Humberto de Campos que fala sobre isso, para a gente estar conversando um pouquinho. E a gente vê João Evangelista ao lado de Maria, né, dando todo esse apoio, esse suporte a ela, e não deixa de ser o Cristo também naquele momento tão difícil, tão duro. E aí a gente lembra, né, era o único apóstolo, o único discípulo dele que estava lá presente. Então aqui Humberto de Campos traz, em meio de algumas mulheres compadecidas, que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Então era João Evangelista. Deparou-se-lhe a figura de João, que vencendo pusilanimidade criminosa, ou seja, uma covardia, né, que os outros tiveram, ele estava lá firme, em que haviam mergulhado os demais companheiros, estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos do cúmulo dos tormentos. Então, ainda diante daquele momento tão difícil, elas estavam buscando o olhar do Cristo, né? E ele estava lá, mesmo naquele momento, pronto, né? Sempre pensando no outro. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento, né? Porque o sofrimento era muito grande. Imagina a mãe assistindo aquilo, porque para ela, como mãe, aquilo é uma injustiça, né? Um dos estudos que eu estava ouvindo do Haroldo, ele estava falando assim, poxa, aquela mãe estava assistindo o filho ser assassinado, né? Porque foi uma injustiça muito grande e uma pena pesada demais, né? Então, aquele coração de mãe está muito dolorido. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição, frente serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, que era o seu apóstolo amado, né? Disse: Filho, eis aí tua mãe. Então, ele está num gesto assim, de um desprendimento enorme, né? Dizendo assim, olha, ela é minha mãe, mas também é sua mãe. E aí a gente ampliando, eu estou compartilhando com todos vocês, na verdade, ela vai ver ser a mãe da humanidade, né? Então, daí esse link, né? Aí, continuando aqui.
Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Eu achei isso tão lindo. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ou seja, até o fim, a gente sabe, porque até ele estava falou para Deus, olha, perdoa que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, até o último instante ele estava nos ensinando. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Então, ele foi amor o tempo todo até o fim. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante, vacilante. Então, a gente vai estar com isso edificado dentro de nós mesmos. Então, Cristo, o que ele faz com isso? Ele traz um outro modelo, um novo conceito, que é a parentela espiritual, né? Porque ali ele está estabelecendo um vínculo de mãe e filho com João, que não é filho biológico de Maria. E ela o aceita, né? E aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só já pegar aqui. Que nos traz a questão da parentela corpórea e a parentela espiritual. Kardec nos traz isso. Então ele diz que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. A gente sabe, né? Não é só porque a gente está ali, nasceu na mesma família que a sintonia, a simpatia existe. Mas que é necessário, a gente também sabe. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, né? Ele dá o corpo físico. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, ele só está nos lembrando aqui que ser pais, e aí aqui a gente pode pensar, sempre ampliar, né? Em todos os modelos de família, não é só o homem e a mulher, porque às vezes é uma avó que cria, um tio que cria, e a gente já tem novos modelos de família também. Mas ele nos lembra que isso é uma missão, né? Quando você tem um ser sob a sua responsabilidade, isso é uma missão, é uma responsabilidade que você tem com ele, né? Está ali, ó, de fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, quase não acontece, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. A gente sabe, né, que é para a gente estar se ajustando com a lei de Deus. Não são os da consanguinidade, então, diz Kardec, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Esses são os verdadeiros laços familiares, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, é aquele conforto que a gente tem de saber que, embora temporariamente separados, a gente vai se reencontrar. Por quê? Porque somos espíritos afins, somos espíritos simpáticos. Então, a gente vai se encontrar. A gente lembra, né? E onde a gente estiver, seja no outro plano ou aqui, a gente pode estar um também fazendo pelo outro, vibrando pelo outro. Claro, a gente sabe que vai depender, né, da condição espiritual que a gente tiver no momento que a gente estiver lá. Mas a gente pode sim, como a gente vê no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, né, que fazia as preces por ele, intercedeu por ele.
Então, assim, sim, a gente continua ligado, sim, a gente não perde esse amor. E isso é um conforto para a gente muito grande. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. A gente sabe, né? Quantos amigos a gente não fez, às vezes, ao longo da vida, que o laço é muito mais forte do que às vezes, nosso irmão ou nossa irmã. Né? Acontece, é aquilo, é a identificação, né? Que a gente traz de outras vidas, que a gente não consegue nem explicar. Às vezes você bate o olho e parece que você conhece a pessoa há muito tempo. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Então, que a gente tem na nossa doutrina, né, a explicação. Então, a gente sabe da reencarnação, a gente sabe que tem uma história. A gente pode até não lembrar dela nesse momento, mas existe uma história, existe um porquê. E como estava lá no slide anterior, é uma oportunidade de reajuste que a gente tem. E a gente, acredite ou não, a gente concorda muitas vezes. Não, eu vou lá, quero como é que se diz? Me reconciliar, obrigada, estava perdendo a palavra. Reconciliar com aquela pessoa, né? Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E aí, o item anterior do capítulo, o Cristo está falando mais sobre o Cristo. O Kardec está falando um pouco sobre essa fala do Cristo. E no livro Consolador, que a psicografia também é do Chico, mensagem é do Emmanuel, fizeram a seguinte pergunta a Emmanuel. A resposta de Jesus, é a pergunta 342, a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Perguntam a Emmanuel. E ele responde, que é isso aqui, que está aqui. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte, né? Então, a gente está falando aqui o tempo todo dessa fraternidade, desse amor tão grande, né? Exemplificado aqui naquela cena do Calvário, pelo Cristo. E aí, também Emmanuel, é só um trecho no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, Parentela. Diz Emmanuel, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, ou seja, família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, ainda quanto parentela, a gente está construindo essa relação. Nem todos os espíritos com os quais a gente está convivendo aqui encarnado, a gente já tem construído, mas a gente pode construir. Então, fecha Emmanuel. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões de família. Depende da gente, né? Está construindo esses laços, fortalecendo esses laços, reparando os erros cometidos, as faltas cometidas. Tá certo. Eu já achei até que tinha voltado. Então, seguindo ainda no Boa Nova, que a gente vai ver um pouquinho, né, da relação, ele traz um pouquinho da relação da Maria
de Nazaré com João Evangelista, quando ele vai buscá-la. Vamos lá, pouco depois da crucificação, né? Então, após a separação dos discípulos, então logo um pouco depois que o Cristo morreu, desencarnou, após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, que eu estou entendendo que é Betânia, tá? Onde alguns parentes mais próximos a esperavam com um especial carinho. Então, logo no início, ela não ficou direto ainda com João. Ele vai vir buscá-la e vai dizer por que ela não ficou logo com ele. Isso aqui então é o texto do Humberto de Campos. O filho de Zebedeu, então depois de um tempo que ela está lá com a família, refletindo ainda, né, lembrando do filhinho dela, tão querido, tão amado, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, ele não esqueceu. Surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Então ele volta para buscá-la. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, que é na Turquia, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal, para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. É muito bonito, o texto é muito bonito. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Está aí, ó, né, que a gente acabou de falar. Espíritos afins, espíritos simpáticos, família espiritual. Seria seu filho desvelado, enquanto que receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Imagina, está trabalhando com Maria. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Olha, também ia fazer Maria passar perrengue? Não, né? Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, que eu não vou entrar nesse mérito agora, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre, ao sul de Éfeso. Aqui se você seguir aqui no texto, vocês vão ver que ele detalha um pouquinho sobre essa casinha. Se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Então, alguns meses, grandes fileiras de necessitados, então eles já estavam lá, né, se instalaram, acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, né? Então ficou todo mundo sabendo, Maria está lá, vamos lá. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhes suas úlceras e necessidades, né? Então, o João também trabalhava na igreja, né, que estava pregando o Evangelho também, e muitas vezes tendo aqueles viajores, né, que a procuravam. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. E aqui o fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, era conhecida como a Casa da Santíssima. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos. Isso aqui eu trouxe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E Maria responde: isso também passa.
Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. E aí eu trouxe esse trecho do texto, não só porque é muito bonito, né, porque como tem uma história do próprio Chico Xavier, né, que uma época que ele estava muito desarvorado e tudo, que ele pede a Emmanuel, que ele queria muito uma mensagem de Maria, né, e aí um dia o Emmanuel diz: olha, eu estou com a mensagem dela para você, e a mensagem é que é isso também passa, tudo passa, né. E aí diz que Chico escreveu isso e tinha isso perto da cabeceira dele, né? Porque tudo passa. Não é fácil, mas se a gente pensar bem, tudo passa, né? E a gente não está sozinho, né? É muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Aqui no caso a gente está falando desse amor imenso de Maria por nós, né? Que está sempre pedindo por nós. Aqui eu achei bacana, eu peguei esse resumo aqui da inteligência artificial, foi um estudo que eu ouvi do Haroldo Dutra, e que ele pensa, ele fala desse extraordinário sentimento, né? E ele diz o seguinte, que o segredo não está no que a gente faz, porque vai trazer coisas pequenininhas que Maria fazia, né? Que parece pequenininha, mas é uma missão, a mãe é uma missão, cuidar daquele espírito, desde piquititinho. Mas, então, não é o que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo, né? Com que sentimento a gente está fazendo. Isso é que faz uma coisa que parece simples e extraordinária, é isso que ele está falando aqui. Então ele fala dessa grandeza do sentimento de Maria, o Haroldo, né? E aí aqui a gente tem a qualidade do sentimento, né? A grandeza dela está no amor profundo colocado nas tarefas simples e cotidianas, no atos de modéstia, né? Preparar comida, um amparo a João Evangelista, né? Que ela aceitou ali como filho, né? E a gente vê, né? Aqui em Conto Encarnado, quantas mães, né? Não acolhem também crianças, né? Ou que foram abandonadas, né? Como seus filhos do coração, né? A minha mãe tem uma história de uma prima dela que ela tentou durante muito tempo ter filho e não conseguia ter filho, não conseguia engravidar e decidiram adotar. Aí adotaram essa criança, que ela falava, né, era filho do coração, e pouco tempo depois ela engravidou. E aí esse sentimento pelo primeiro filho não mudou, pelo contrário, só aumentou, porque ela dizia que ele trouxe sorte para ela, né? Então, assim, a gente não sabe, né, tudo que está escrito. Então, de repente, ela tinha que acolher, nesse caso da prima da minha mãe, aquele espírito primeiro, antes, né, de colocar um outro no mundo. Então, assim, o sentimento, como o Haroldo falou, é o sentimento com que a gente faz as coisas que é o importante. Então, a singularidade da criação, né, ela sintonizou perfeitamente como seria... com seu desígnio de Deus ser mãe, né? Ela aceitou isso e fez isso de um grau assim imenso, enorme, né? A ponto de ser mãe de todos nós, né? A resignação dela no Calvário, porque ela como mãe vê a dificuldade e de aceitar a vontade do Pai, tá lá, né? Aqui está a sua serva, né? Ela se ajoelha e põe na mão de Deus, ela aceita aquilo que foi dado para ela, e mesmo que ela ainda não entenda, né? E aí, isso que eu estava vendo isso também no estudo do Haroldo, que ele diz que é muito difícil, né? Essa fé, que é a gente se colocar, né? Se entregar verdadeiramente, confiando, mesmo que a gente não consiga entender o que está acontecendo, ou o porquê do que está acontecendo, mas confiar em Deus. E ela dá esse exemplo, né, esse testemunho, lá na frente, no Calvário. Essa expansão do afeto, né, dela acolhendo, como eu já falei, o João Evangelista como seu filho e mãe espiritual de toda a humanidade, sofredora, porque aqui nesse orbe a gente ainda está como provas e expiações, então muitas atribulações. E
quando Cristo, porque é descrito, embora eu não tenha trazido aqui, é descrito no mesmo capítulo 30, quando ela já está mais com idade, e que o Cristo ajoelha diante desse Espírito. Ela faz a menção de ajoelhar, mas ele, não, peraí, eu é que me ajoelho, né, diante daquela que ele diz lá, vai dizer Humberto de Campos, que o pai quer que ela seja a rainha dos anjos. Então ele vem buscá-la para ser a rainha dos anjos. Então é muito bonito isso, né? Imagina. E eu trouxe aqui porque vários estudos que eu ouvi faz essa menção dela nessa tarefa que ela assumiu assim maravilhosamente. Então, no plano espiritual, ela continua cuidando de todos nós, especialmente os que por decisão própria resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade, composta por espíritos de elevada hierarquia, então a gente vai ouvir no Memórias do Suicida, da Dona Ivone, que existe a Legião dos Servos de Maria, que trabalham no hospital de Maria de Nazaré, né, que atendem esses sofredores. Então, não, ninguém está desamparado. Imagina você ter a supervisão de Maria. Então, Maria de Nazaré, com sua fraternidade composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos, porque sim, são nossos irmãos, que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperanças do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. Então ela acolhe esses sofredores com esse amor, que eu acho que só ela mesma, enorme de mãe, sem julgar, abraçando eles todos. Então ela faz lindamente esse trabalho. Eu trouxe um texto que eu não coloquei aqui, mas como eu vi que eu já estou sinistra na correria, eu vou ler. Ah, tá, obrigada. Vou beber um golinho d'água, gente, rapidinho. Obrigada. Então, no livro, tá até aqui, eu acho que eu cheguei a botar aqui, deixa eu ver, botei sim, o slide, mas não botei o texto. No livro Momentos de Ouro, a psicografia de Chico, são mensagens de diversos espíritos, e esse é um poema chamado Retrato de Mãe, do espírito Maria Dolores. Eu não coloquei aqui porque eu particularmente achei que eu ia falar muito mais do que eu já falei, mas, então eu vou ler o poema, que é a Maria com Judas Iscariotes. Então é Retrato de Mãe, Maria Dolores. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto,
A dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis das mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, é desse espírito que a gente está falando, né? Que acolhe todos nós sofredores. Não importa o que a gente faça, tá? Que o Pai nos manda tão carinhosamente, né? Que o Cristo dividiu tão gentilmente, tão caridosamente conosco. Então, para fechar, você clica para mim, papá, por favor, nesse íconezinho aqui. É. Aí tem que botar o play ali. Obrigada. Valeu. Tá meio baixo, mas vamos ver. Acho que vai entrar. Não sei se parou. Foi? Parou? Eu testei. Vocês acreditam que eu testei? Nós, né? Nós testamos. Tem a papai de testemunho. Ah, acho que agora vai. Tá meio baixo. Foi a apresentação da Natasha ano passado aqui. Aí eu tirei o som dela. Então, vamos ver se vai. Pra gente fechar.
Então, que a gente fique todos envolvidos, né, nessa melodia tão linda, tão doce como Maria é, doce, nos fortalecendo, né, para todo dia a gente continuar na nossa luta, seguindo Cristo, sem perder a fé, escorregando, sacudindo a poeira, levantando e dando a volta por cima. E só um parênteses que eu não falei, mas eu gostaria de falar que o João Evangelista, ele depois vem numa próxima encarnação como o Francisco de Assis, né, patrono da nossa casa. Só isso, então, obrigada, um bom domingo de muita paz para todas nós, para todas as mães, né, encarnadas e desencarnadas. Obrigada.